Oi gente, que prazerzaço estar aqui de novo com vocês e agora a gente muda o tom um pouquinho, a gente para um pouquinho de falar de tempos verbais, mas terminamos os tempos verbais do passado, todos, tá? Então agora vocês são mestres em ler textos quando o texto está redigido usando o tempo do passado, qualquer um deles, tá? Então a gente já viu desde o Simple Past até o Past Perfect e o Past Perfect Continuous, tudo aí que a gente poderia ver nesses encontros aqui do passado. Existe um tempo verbal chamado Present Perfect Continuous, mas como ele trabalha muito igual ao Present Perfect, geralmente os alunos conseguem fazer uma dedução bastante simples dele quando o encontram. Então, também não há de ser problema, a gente primordialmente vai poder aí ampliar o nosso leque de assuntos dentro da gramática para nós vermos nesses 20 encontros aos quais eu estou limitado, certo? Evidentemente, se eu tivesse 100 encontros com vocês, seria bom demais, né? Já pensou o nível de aprofundamento que a gente poderia dar? Mas o mais importante é que você vai fazendo esse seu estudo bem distribuído entre as outras disciplinas, na medida que, na minha opinião, todas são importantes nessa coisa de você galgar aí a melhor pontuação possível no Enem, certo? Bom, queridos, vamos lá então. Hoje a gente sai um pouquinho dos tempos verbais e vamos falar sobre pronomes relativos. Olha o nome, pronome relativo. Eles se relacionam a algo na frase. E geralmente qualquer pergunta do Enem que venha no seguinte sentido: tal palavra, tal estrutura do texto se refere a quê? Quando você tiver uma pergunta que diz blá blá blá, se refere a quê? É sempre algo citado anteriormente no texto. É sempre algo citado anteriormente no texto e os pronomes relativos não são diferentes. Eles sempre se relacionam a algo citado anteriormente no texto. São muito legais. Dá uma olhada aqui que tem um texto maluco para a gente ler no final da aula, que além de usar a estrutura, traz uma informação que você vai ficar de queixo caído. Certo? Mas isso é só para o final da aula. Segura aí. Dois textozinhos que eu trouxe para você curtinhos, reais, absolutamente reais, textos informativos, que você vai falar assim, não acredito, vai parecer filme de ficção científica. Você vai falar assim, ó, o Renatão tá mentindo, isso não existe. Duas informações incríveis de coisas que você, de repente, não conseguia imaginar fora de um filme de ficção científica, tá? Mas enfim, bom, plantadinha a sementinha da curiosidade, vem comigo aqui para pronomes relativos, vamos lá? Dá uma olhadinha, vamos falar um pouquinho sobre pronomes relativos. Olha que fantástico que é isso aqui. Os pronomes relativos se relacionam a um substantivo ou a um pronome anteriormente citado no texto. É isso. Opa, sempre aperto uma coisa errada aqui, ó. Desculpa, vamos lá. Eles sempre se referem a algo citado antes no texto. Geralmente é um substantivo. E eles podem ser usados para definir o substantivo. Eu já quero sair marcando tudo aqui, eu fico bem maluco, ó. Ó. Primeiro item, número 1, eles servem para definir o substantivo, de fazer um número 1 decente, ou simplesmente para acrescentar informação. Isso aqui me interessa muito. 2. Eles podem servir para definir esse substantivo ou para acrescentar informação. Ou seja, eles sempre se referem ao que veio antes. E nesse sentido, ao se referir ao que veio antes, ou eles vão definir o que veio antes, ou eles vão só acrescentar uma informação, tá certo? Quem são esses caras? Dá uma olhadinha? Tá aqui, são eles. E aí pode ser que você diga assim, ó, não, mas peraí, tio Rê, eu já conheço esses caras. O who é usado para fazer a pergunta quem? O which, qual? Né? O who's de quem? O why é por quê? O where é onde? O when é quando? Não. Veja. Quando você usa alguns desses caras para fazer pergunta, você está estudando eles com a função de pronome interrogativo. Aí eles vão lá no começo da estrutura e a gente de vez em quando vê eles nas nossas aulas, certo? Agora, hoje eu estou estudando esses carinhas com a função de pronome relativo. Não vai ter pergunta alguma aqui. Então cuidado com isso. Porque de repente aí eu sei que tem gente que sabe de inglês, sabe bom inglês que está aí me assistindo, e de repente a pessoa fala assim, ó, não, mas espera aí, eu sei que dá para usar para outras coisas. Sim, claro que dá. Mas hoje, pontualmente, a gente vai falar na função desses carinhas como pronome relativo. Então eles vêm lá no meio da frase. Fica de olho, tá? Vamos dar uma olhadinha? Bom, primeiro eu quero explicar para você do que se trata quando eu digo que eles são usados para definir ou para acrescentar o substantivo, acrescentar informação ao substantivo. Então vamos explicar esses dois numerozinhos que eu marquei aqui. Vamos lá? Olha só. Primeiro vamos ver esse cara aqui, ó. Como assim usado para definir o que veio antes? É o seguinte. Olha essa frase. The man who was involved in the accident is my cousin. Beleza. Eu tenho aqui a frase dizendo o seguinte. O homem que
Ó, agora mudou um pouquinho a tradução dele, não estou fazendo pergunta alguma, tá vendo? Ó, o homem que estava envolvido no acidente é meu primo, tá? Cousin é primo ou prima, então aqui pelo contexto pede a tradução para o masculino. Beleza, o homem que estava envolvido no acidente é meu primo. Note que aqui eu tenho meu pronome relativo. Achei meu pronome relativo, certo? E o que todos os pronomes relativos fazem? Todos se referem ao que veio anteriormente citado. Então esse cara, o who, se refere ao homem, beleza? Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu apague isso do texto. Eu apago tudo isso aqui, ó, que estava envolvido no acidente. Opa, tá? Porque, ó, o who, esse who, ele começa um pedaço de frase que vem até aqui, ó. O homem que estava envolvido no acidente. Essa frase que eu pintei de amarelo, ela é chamada de frase relativa. Portanto, ela é chamada de relative clause. Por que ela é uma relative clause, uma frase relativa? Porque ela começa por um pronome relativo. Ela é um pedaço de frase, ou seja, uma oração, que começa por um pronome relativo. Beleza. Vamos tentar ver qual é a importância dela para a frase? Vamos imaginar que eu vá apagá-la. Então eu vou apagar ela aqui, tá? Opa, eu vou apagá-la. Tem que explicar as coisas, tá? Vou apagar. Aí, apaguei. Ó, que lindo. Tô pichando aqui, ó. Legal. Beleza. Vamos supor que eu só fique com o restante da frase, que você tá lendo aí. The man is my cousin. O homem é meu primo. Imagina que eu chego, a gente tá conversando e eu falo assim, cara, o homem lá é meu primo. Você vai falar, meu, que homem? Você tá louco? Cara, o homem é meu primo. Você vai falar, Renato, você tá doidão? O que você tá falando, cara? Não faz sentido. Quando eu viro pra você e falo assim, meu, o cara é meu primo, com certeza vai dar vontade de você perguntar, que cara, meu, tá louco? Então você concorda que eu preciso daquela parte que eu apaguei para entender que homem é esse? Eu preciso desse pedaço aqui, que estava envolvido no acidente, para entender que homem é esse. Portanto, esse pedaço de frase todo aqui, ó, que se refere ao que veio antes, ele define que homem é esse. E se ele define que homem é esse, eu chamo essa frase de defining relative clause, e essa é a função dele. Tá aqui, ó. Definir o que foi citado anteriormente. Ele definiu que homem era esse. Então, ponto número 1, já conseguimos concluir. Tá certo? Concorda aqui, gente? Ó. E aí o nome bonitinho de verde para você, embora eu tenha escrito a caneta, a mesma coisa. Então essa é a função. Pronome relativo sempre se refere ao que veio antes, e nesse caso ele começa um pedaço de frase que é usado para definir que homem é esse. Que homem é esse que é teu primo? Ah, o que estava envolvido no acidente. Mas às vezes, olha essa outra frase. Essa outra frase tem algo que a anterior não tinha, que é vírgula. Olha a vírgula aí, tá vendo? Beleza. E eu também tenho ali o mesmo pronome relativo, que também se refere ao que veio antes. Agora dá uma olhada, a frase diz, John's mother, who is 78 years old, is moving to another country. Vamos traduzir? Olha lá. A mãe do John, depois a gente vai estudar porque isso aqui indica posse, tá? Esse apóstrofo S indica posse. Então, a mãe do John, que tem 78 anos de idade, está se mudando para outro país. Legal? Beleza, o pronome relativo sempre se refere ao que veio antes, joia. E ele começa um pedaço de frase, como você está vendo aqui, ó, que agora aqui vem até aqui a vírgula, que é chamado de frase relativa, portanto também é uma relative clause. Ah, que lindo! Agora veja, e se eu tirar esse pedaço da frase com o pronome relativo daqui? Eu tiro, vou tirar a vírgula junto, ó, vou emendar uma frase só. Tirei esse carinha aqui, ó, uhul. E só fico com esse resto da frase que diz... John's mother is moving to another country. Ou seja, a mãe do John está se mudando para outro país. Quando eu digo para você, cara, a mãe do John está se mudando para outro país, vai dar vontade de perguntar? Mãe de quem? Que mãe? Quem? Eu já disse, a mãe do John. Então, quando eu digo assim, ó, a mãe do John, que tem 78 anos, está se mudando para outro país, este que tem 78 anos não é crucial para você entender o que veio antes. Eu apenas acrescentei uma informação a mais. É isso que a gente fez aqui, ó. Então, na verdade, eu cumpri, agora vou voltar um pouquinho, com essa outra função aqui do pronome relativo, que é acrescentar informação àquilo que veio antes. Então, a segunda função agora está bem explicadinha aqui, ó. E se esse pedaço de frase que começa por um pronome relativo não define o que veio antes, apenas acrescenta informação, ele é chamado assim, ó. Non
non-defining relative clause. E por que é non-defining? Porque não define, apenas acrescenta informação. O nome já está aqui bonitão, num clique para você ver, ó. Non-defining relative clause. Bem tranquilo, não é não? Bem tranquilo. Então essa é a função deles. Eles sempre se referem ao que veio antes, podendo ou não definir, mas sempre se referem ao que veio antes. Ou vão definir o que veio antes, deixando a frase mais clara de se entender, ou vão apenas acrescentar uma informação, tá certo? Então vamos ver um pouquinho de cada um deles agora? Olha que tranquilaço que é isso aqui, ó. Vamos já ver form and use, né? Ou seja, já vamos ver junto a estrutura e o uso deles, tá? A gente já vê tudo junto, tá bom? Bom, note que a gente não tá falando de fazer perguntas aqui, tá? O who significa que, e ele é usado para pessoas. Vamos anotar aqui do ladinho? Usado para pessoas. Ou seja, quando ele aponta para o que veio antes, porque eles sempre apontam para o que veio antes, tem que ser uma pessoa aqui, ó. Então dá uma olhadinha na minha frase. The girl who is playing is country champion. Vamos lá? Opa, cor. Aí. A garota que está jogando é campeã nacional, campeã do país. Country champion, é campeã nacional. Então veja, aqui o who, normalzão, achei o cara, tá apontando para o que veio antes, e o que veio antes é uma pessoa. Pronto, tá explicado o uso dele. Aguenta aí. Eu sei que você tá olhando e você quer perguntar. Aguenta aí. Eu sei, já vou explicar isso que você quer perguntar. Aguenta aí. Olha só. E o whom? O whom é um parente próximo do who. Esquisito ele assim com M, né? Mas ele existe. E o whom, vamos anotar aqui do ladinho, também é usado para pessoas. Ele é usado para pessoas também. Ah, os dois são usados para pessoas? Sim. Só que ele tem essa característica que está escrito aqui, ó. Geralmente ele vem acompanhado de preposição. Preposição, é isso aqui, ó. Preposição, ó, viu como ele vem acompanhado? Geralmente preposição é o quê? Aquelas palavrinhas pequenas, sem tradução única, né, que servem para encher o nosso saquinho, certo? Beleza. Então, olha só, olha como ele é fácil. Achei ele aqui, ele está sendo usado como uma preposição e geralmente ele sempre, o pronome relativo sempre se refere ao que veio antes. O que veio antes é uma pessoa, woman, mulher. Então, tá tudo certo. Agora, primeiro ponto, você deve estar se perguntando, peraí, tio, repara tudo. Por que aqui está escrito que esse cara é sujeito e esse cara aqui está escrito aqui que ele é objeto? Bom, nós já sabemos que o sujeito de uma frase é aquele que faz a ação do verbo. E o objeto é aquele ou aquilo que sofre a ação. Então, o sujeito pode ser qualquer coisa ou qualquer pessoa, e o objeto pode ser qualquer coisa ou qualquer pessoa. Tá? Você sabe que esses são nomes gramaticais. O sujeito não é necessariamente uma pessoa, e o objeto não é necessariamente uma coisa. Tá? Sujeito é aquele ou aquilo que faz a ação, objeto é aquele ou aquilo que sofre a ação. Pois bem? Beleza, agora volta aqui comigo. Olha essa frase. A garota que está jogando é campeã nacional. Beleza? Tá bom. Cadê a ação da frase? Cadê a ação? O verbo. O verbo tá aqui, ó. Está jogando. Vamos grifar ele de azul, vamos ver como é que fica? Ó, está jogando. Espero que não tenha apagado tudo aí na sua tela, tá? Agora eu faço uma pergunta para você. Vamos tentar descobrir aqui. Quem está jogando? Quem está jogando? Quem está jogando é? Mesma cor? É a garota. Se a garota está jogando, ela é o quê? Se ela está fazendo a ação da frase, ela é o sujeito. Então eu disse que o who tem função de sujeito aqui, ó, porque ao fazer o que ele tem que fazer, que é apontar para o que veio antes, ele sem querer acabou apontando para o sujeito da frase. É isso, por isso que ele tem função de sujeito, por isso que está escrito sujeito ali entre parênteses. Já o whom, por que ele tem função de objeto? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na frase, olha. A frase diz, a mulher com quem eu falei ao telefone foi legal comigo. Beleza. Cadê o verbo, a ação dessa frase? Tá aqui, ó. Falar no passado. Tá? Vamos grifar do mesmo jeito que a gente fez ali em cima, tá? Ó. Beleza. Agora eu vou perguntar para você, quem fez a ação desse verbo? Quem falou? Quem falou? A tradução da frase é, a mulher com quem eu falei. Ali tem o I, que é o sujeito. Eu falei. Mas então tá, a mulher com quem eu falei com ela. Ela sofreu a ação de falar comigo. Ela é, portanto, o que da frase? Ela é objeto da frase. E na hora do whom, fazer o que todo pronome relativo faz, que é apontar para o que veio antes. Sem querer, ele acabou apontando para o objeto da frase. É por isso que ele tem função de objeto. Pegou?
É só por isso. Não é uma coisa que você tem que saber na hora da prova fazer toda essa análise. Só estou te explicando aqui pontualmente. Mas basta que você saiba que o pronome relativo sempre se refere ao que veio antes. E o primeiro aqui, o who, somente o who, nada além do who. Agora vamos apagar aqui e deixar isso lindão, que eu já expliquei o porquê, né? Tá certo? Senão fica muito poluído visualmente, né? Este primeiro who aqui, ó, pode ser substituído pelo pronomezinho relativo that. Já o de baixo tá aqui, ó, não pode. E esses dois são os dois únicos que você vai ter que fazer que tem essa diferenciaçãozinha, já que os dois tratam de pessoas, né? Daquele que tem função de sujeito e daquele que tem função de objeto. Os outros usa com qualquer coisa, indicando sujeito, objeto, não importa, mas todos se referem ao que veio antes. Então vamos embora. Agora a gente acelera, tem o texto para ver com vocês, olha lá. O which, ele é usado para coisas ou animais, tá certo? O which é usado tanto para coisas ou animais. Tá aqui, ó. Achei meu queridinho which. Vamos pegar a cor certa. Tá aqui. Ele sempre aponta para o que veio antes. E o que veio antes é uma coisa. The car which I like is very expensive. Ou seja, o carro que eu gosto é muito caro. Não é verdade? Aliás, carro no Brasil é muito caro. E aí, certa vez um aluno me contestou. Ele falou, não, peraí. Uma vez caiu na prova do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o vestibular mais difícil do Brasil. Ele falou, caiu o which sendo usado para pessoa. Você está me dizendo aqui, ó, que o which é usado para coisas e animais. Pois é, eu fui ver a questão, gente. Na verdade, eu já conhecia a questão, né? Porque eu também trabalho com pré-vestibular. E era uma coisa assim, ó. O ITA fez numa época que os textos eram mais, as provas eram mais gramaticais, ele fez assim, ó. Espaço, e ele pedia para a gente escolher uma palavra que completasse corretamente essa frase aqui, ó. Ah, pelo amor de Deus, eu tô subindo a montanha, peraí, vamos lá. Vou tentar aqui, tá? A gente tem que escrever a mão livre aqui, fica difícil. Agora sim, tá? A tradução desse pedaço aqui todo é dos garotos quebrou a janela. E ele dizia assim, ó, escolha a opção que completa corretamente essa frase. Aí eu tinha lá who, eu tinha lá which, eu tinha lá whose, eu tinha lá what, e eu tinha lá why. Não tinha vírgula aqui não, tá bom? E a resposta correta era essa. A resposta correta era which. E aí o aluno veio me contestar e falou assim, peraí, mas por que é which se lá eu tô falando de pessoas, boys? Sendo que aqui, ó, você acabou de dizer que é só usado com coisas e animais. Na verdade, olha só, o which é só usado para coisas e animais quando ele é pronome relativo. Eu não falei no começo da aula? A gente está estudando esses caras com a função de pronome relativo. Na perguntinha do meu colega lá, olha o que ele estava fazendo aqui, ó. Isso aqui é uma pergunta. Aí pode ser o which, porque o which, em perguntas, ele significa qual, no sentido de escolha. E a pergunta estava dizendo, qual dos garotos quebrou a janela? Aí pode o which, mas porque é uma pergunta, então a função dele aqui é de pronome interrogativo, e não o que a gente está estudando hoje, que é pronome relativo. Tá certo? Então eu sou muito cuidadoso com o que eu te falo para não passar informação errada. Bom, para terminar, whose indica posse. O whose indica posse. Portanto, tem essa tradução de cujo, cuja. Cujo, cuja. Olha a frase. The boy whose girlfriend disappeared is my friend. O garoto cuja namorada desapareceu é o quê? My friend é meu amigo ou minha amiga? Gente, o pronome relativo, tá aqui o carinha, sempre se refere ao que veio antes. Então essa frase toda tá falando do garoto. Portanto, a tradução desse pedaço aqui, ó, meu amigo. Tá certo? Porque a frase é sobre ele. Então olha como é importante você saber que o pronome relativo se refere ao que veio antes. Para você saber que esse my friend aqui é o garoto. Olha só, hein? Então a frase fica assim, o garoto cuja namorada desapareceu é meu amigo, tá bom? Bom, o where vai indicar lugar, normal, como você já está acostumado, ele indica lugar. A department store is a place where you can buy goods. Uma loja de departamentos é um lugar onde você pode comprar, cuidado que goods não é bons. Adjetivo não tem plural em inglês, hein? Adjetivo não tem plural. Quem é que ajuda a gente a saber disso? A garota bonita. Para variar, é sempre ela. Beautiful girl. Veja, aqui eu tô falando de garota, certo? O que vem na frente define que tipo de garota é. Portanto, é o meu adjetivo. Se eu digo one beautiful girl, eu digo o quê?
duas. Two, olá, beautiful girls. Opa, o que você percebe aqui, ó? Que somente o substantivo vai para o plural. Adjetivo não tem plural no inglês. Ó, a tradução é duas garotas bonitas, mas adjetivo não tem plural. Então, se a palavra good, que normalmente significa bom, me aparece no plural, é porque ela não é adjetivo. Ela não é adjetivo. E isso a gente já tinha que poder concluir a partir desse raciocínio. Tá certo? Se ela não é adjetivo, ela é o quê? Ela é um substantivo, porque substantivo tem plural. É uma coisa. E a tradução da frase fica assim, me acompanhe. Uma loja de departamentos é um lugar onde você pode comprar mercadorias. Goods é mercadorias, produtos. Mas note que aqui o where, ele tem uma tradução ao pé da letra mesmo. É um lugar onde. O pronome relativo, deixa eu pegar uma outra cor, o pronome relativo aqui com where é traduzido ao pé da letra. Mesma coisa com o when. O when indica quando. Então ele vai significar quando. Olha a frase, Easter is a time when people celebrate Jesus' resurrection. Ou seja, a Páscoa é uma época quando as pessoas celebram a ressurreição de Jesus Cristo, certo? Esse apóstrofo S indica posse. Tudo bem? Então aqui você também não teria problema na prova, já que este e este trabalham num pé de tradução literal, bem tranquilo. E aí, por fim, o tal do why. Quem é que nunca tomou um pezão no traseiro, né? Levou um fora depois de um relacionamento, né? E aí você fica se perguntando, nossa, eu não entendo o porquê dela me deixar, né? Ou porquê ele me deixou. Esse o porquê, indicando causa, razão, é esse cara, pronome relativo, o why, que vai aparecer aqui no meio da frase. Olha lá, ó. I don't understand the reason why she left me. Nesse caso, eu não entendo a razão do porquê ela me deixou. É isso. Todo mundo já tomou um pezinho, né? É isso, gente. E aí, ó, vou te dar uma deixa, tá? Não fica correndo atrás da pessoa, não. Aproveita o tempo que ela tá longe de você e se torne o melhor possível. Você tem que ser o melhor, a melhor. Sabe assim, evoluir profissionalmente, academicamente, fisicamente. Cara, você tem que ser... Pra pessoa, quando ela te encontra de novo, ela vê uma evolução, ela fala, nossa, era meu, joguei fora. É ou não é? A melhor vingança que tem é essa. Nada de ficar perdendo tempo na sua vida, que já é curta, a nossa vida é curta, né? Tentando causar transtorno pros outros, esse tipo de coisa, é coisa de quem não tem o que fazer. Pô, procura a tua evolução, bicho. Vambora, sangue no olho, o Enem é nosso. E aí, olha só, gente. A gente tem aqui pra gente finalizar uma possibilidade de tirar o pronome relativo da frase. É o seguinte. É muito comum que no inglês eu tire o pronome relativo da frase. E eu não faço nenhuma alteração na frase. Eu simplesmente vou lá, tiro ele, junto o pedaço que sobrou e a frase continua correta. E ela continua entendível. E os textos adoram fazer isso, quando é possível. Então, como eu não tenho como prever quando eles vão fazer isso, eu vou te ensinar a tirar. De modo que quando no texto vier sem, você fala, já sei, tinha que ter um aqui, ó. Então, é como se ele ficasse invisível, né? Aí você vai vislumbrar que ele deveria estar ali, tá? Então, é isso que eu vou te fazer agora. Quanto mais simples o seu inglês, mais bonito ele é. E nesse sentido, sempre que você puder tirar o pronome relativo da frase, tem uma regra para isso, não é todas as frases que você simplesmente tira, né? Mas sempre que você puder e tirar, é muito legal e fica mais bonito. Além de tudo, o teu inglês fica mais bonito. Os textos fazem isso. Quando podem, eles tiram, porque fica mais bonito e você realmente pega um texto autêntico, né? Então eu vou te ensinar a tirar, para quando vier sem, você já está sabendo que deveria ter ali naquele lugar ou outro um pronome relativo. Dá uma olhadinha. Trouxe duas frases para você, o nome da aula agora é omitindo o pronome relativo. Então o primeiro passo é eu achar ele. Vamos achar ele? Está aqui um pronome relativo, está aqui o pronome relativo, as frases são parecidas de propósito. Eu usei o which, porque nas duas frases eu estou falando de magazine, que é revista. Então minha frase diz, a revista que eu comprei é para minha irmã. A outra frase diz, a revista que está no chão é minha. Legal? Bom, tá ali as duas frases com o pronome relativo marcado. E existe uma regra para isso, mas eu vou te ensinar um macetinho bem show. É o seguinte, você vai pegar o pronome relativo e vai olhar para as duas coisas que estão imediatamente do lado dele, tá? Para você saber quando você pode omitir. Olha só, porque você não tem tempo de ficar decorando regra, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Você vai olhar para o que tem imediatamente do lado esquerdo e o que tem imediatamente do lado direito, mas é do lado dele. Beleza. De um lado eu tenho a revista, do outro eu tenho eu. São coisas diferentes. Ó, de um lado é revista, do outro eu. O macetinho diz o seguinte, quando você tiver pessoas diferentes, pessoas, ou coisas, ou como aqui,
coisa e pessoa, não importa. Quando é diferente, ó, leia lá. Quando você tiver coisas diferentes, você pode tirar ele da frase. Eu vou representar assim, ó. Simplesmente arranque o cara da frase que ela continua correta. Então essa frase pode tanto ser dita The magazine which I bought is for my sister, como ela pode ser dita The magazine I bought is for my sister. Muda só um pouquinho a entonação. Agora vamos ver a frase de baixo? De um lado eu tenho a revista e do outro eu tenho putz, está no chão. Tem esse pedaço aqui, está no chão. Quem está no chão? A revista. Então, de um lado eu estou falando da revista, tá aqui, e do outro é ela que está no chão, eu estou falando da mesma coisa. Quando isso acontece, eu não posso retirar ele da frase. Então ele fica assim, tem que estar ali. The magazine which is on the floor is mine. A revista que está no chão é minha. Pegou? Fácil? Vamos ver se funciona com pessoas também? Olha aqui que louco, ó. The girl who talked, that is the girl who talked to me. Ou that is the girl who I saw last night. E aí, já sabe fazer? Já faz na minha frente, não tem problema. Olha lá, ó. Essa frase faz na minha frente ficou bem esquisita, perdão. Faz o exercício na minha frente. Tá bom? Vamos lá? Olha só. Aqui, ó. Aqui eu tenho garota. E aqui eu tenho falou comigo. Aquela é a garota que falou comigo. Peraí, quem falou comigo? Quem falou comigo? A garota. Então, de cada lado do who, eu tenho a mesma coisa. Não posso tirar ele da frase. Já no de baixo ficou bem claro, né? Ó, de um lado eu tenho a garota e do outro eu tenho eu. São pessoas diferentes. Vou representar assim, ó. Posso retirar ele da frase. Então essa frase pode tanto ser dita That is the girl who I saw last night, ou de maneira mais bonita That is the girl I saw last night. Legal? Legal demais? Legal demais, e agora chegamos no momento do nosso texto. Texto que tem os pronomes relativos, você vai ver que eles são muito comuns, é muito corriqueira a ocorrência deles nos textos de inglês. Vamos começar aqui com... Vamos falar de duas coisas. Primeiro, você acredita na imortalidade? De verdade, você acredita que é possível que haja um ser vivo no planeta Terra que não morra? Pois é, já foi descoberto. Se você não sabia, você vai saber agora. De verdade, sem zoação. E você vai também ver comigo um texto triste de uma doença que você pensa que seria coisa de filme de ficção. De tão horrível que ela é, tem brasileiro que tem essa doença também. Vamos ler os textos, são textos informativos, e começamos pela fibrodisplasia ossificante progressiva. O objetivo não é destrinchar o texto, infelizmente, né? A gente não tem tempo para isso, mas é mostrar o uso da estrutura que a gente viu aqui, certo? Então, olha só, aqui eu já tenho a minha estrutura, ó. Que. Legal? É isso, ó. São os pronomes relativos do texto. A gente não falou que eles acontecem? Então vamos lá. Leia comigo. Fibrodysplasia ossificans progressiva, FOP, is an extremely rare disease which affects the connective tissue. A mutation of the body's repair mechanism causes fibrous tissue, including muscle, tendon, and ligament, to be ossified when damaged. In many cases, injuries can cause joints to become permanently frozen in place. Surgical removal of the extra bone growth has been shown to cause the body to repair the affected area with more bone. Caramba! Então é o seguinte, essa doença, toda vez que você se machuca, em vez do teu organismo ir lá e cicatrizar a parte que você machucou, o teu organismo vai lá e calcifica a parte lesionada. Que ali ele vai dizer que partes do corpo são essas. Então, o que acontece? No lugar de cicatrizar, cresce um osso. E o que é pior, esse osso se funde ao osso da pessoa, o esqueleto dela. E tentativas de tirar, como você tem que cortar, abrir, serrar, você acaba fazendo mais lesões, que na hora de cicatrizar tudo isso, cresce mais osso. Então veja que loucura, uma doença que não tem cura, eles já descobriram o que causa, então a primeira luz no fundo do túnel já apareceu, né? E se você jogar na internet lá, tem imagens bastante tristes, né? Tem imagens de esqueletos, de pessoas que já morreram, enfim, e como é que vai ficando o esqueleto de uma pessoa que tem fibrodisplasia. Isso você joga no Google depois se você quiser, mas o texto é no mínimo curioso e tem a estrutura que a gente quer de uma doença que muitos nunca ouviram falar. Olha que loucura, então vamos traduzir o texto? Leia comigo, ó. Fibrodisplasia ossificante progressiva, tá aqui o resumo, né, as letrinhas, é uma doença extremamente rara que, ó, a nossa matéria de hoje, afeta o tecido conectivo. Uma mutação do mecanismo de reparo do corpo, ou seja, sistema imunológico, causa tecido fibroso, incluindo músculo, tendão e ligamentos, a se ossificarem quando danificados. Estrutura de hoje.
Em muitos casos, ferimentos podem causar articulações a se tornarem permanentemente congeladas no lugar, ou seja, calcificadas. Remoção cirúrgica dos ossos extras que crescem has been shown, se mostrou causar o corpo a reparar a área afetada com mais osso. Então, na hora de cicatrizar os ferimentos ali da própria cirurgia, cresce mais osso. Caramba, que coisa triste, né? Somos abençoados. E agora, olha só, e tomara que eles descubram logo a cura para isso, né? Eu faço muitos votos. E agora, a gente vai ler um texto sobre uma água viva que não morre. Se você achou que imortalidade fosse coisa de filme de ficção, uma água viva que, pela ação do tempo, ela só morre se você matar ela. Pela ação do tempo, ela não envelhece nunca. Olha que loucura! Venha comigo. Depois você procura a foto dela na internet, que ela é lindona. Vamos ler rápido, porque aí aqui estão as estruturas que a gente estudou, tá? Então, passando o olho aqui bem rápido, ó. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. São as estruturas, a gente vai vendo durante o texto, né? Olha aqui, ó, pronomes relativos, tá? Turritopsis nutricula, the potentially immortal jellyfish, is a hydrozoan whose medusa or jellyfish form can revert to the polyp stage after becoming sexually mature. It is the only known case of a metazoan capable of reverting completely to a sexually immature colonial stage after having reached sexual maturity as a solitary stage. It does this through the cell development process of transdifferentiation. Cell transdifferentiation is when the jellyfish alters the differentiated state of the cell and transforms it into a new cell. Vamos traduzir diretão para vocês? Olha lá, olha que loucura. A Turritopsis nutricula, a água-viva potencialmente imortal, é um hidrozoário cuja forma de água-viva ou medusa pode se reverter para o estágio de pólipo depois de se tornar sexualmente madura. É o único caso conhecido de um metazoário capaz de reverter completamente para um estágio imaturo sexualmente, colonial, depois de ter alcançado a maturidade sexual como um estágio solitário. Ela faz isso através de um processo de desenvolvimento celular de transdiferenciação. Transdiferenciação celular é quando, matéria de hoje, a água-viva altera o estado diferenciado da célula e transforma ela numa nova célula. É como se ela tivesse um suprimento de células-tronco infinito nela e ela fosse renovando todas as estruturas do corpo dela ao bel prazer. Ah, legal! Por exemplo, nós humanos, meu pulmão ficou velho, eu crio um novo. Eu renovo todas as células dele, do zero. Ela volta para um estágio embrionário anterior. É no mínimo curioso, e você nota ali nesse texto, como um texto técnico da área de biologia é tão parecido com o português. Fica aí a curiosidade para você destrinchar os meus textos e procurar mais informação na internet. Gente, um prazerzaço, pena que os nossos momentos são curtos. Um grande abraço, bons estudos, até o nosso próximo encontro. Precisou de mim? Estamos lá no Face à sua disposição. Tchau, gente, até lá. Tchau, tchau.